gostaria de começar dizendo que tenho visto bons irmãos usarem textos fora do seu contexto para provar que não devemos orar por um mundo melhor. O exemplo disso usado foi a oração do Senhor Jesus em João capítulo 17, onde o Senhor disse: Eu rogo por eles. O Senhor estava falando dos seus discípulos. Ele disse: Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. João capítulo 17, versículo 9. Mas seria bom ler toda aquela passagem em relação a esta oração. Mas aqui, nesse contexto de João capítulo 17, na oração do Senhor, o Senhor toma um caráter ou uma posição de sumo sacerdote. Então, nesta posição, ele rogou pelos seus discípulos, mas não pelo mundo. Com isso, não devemos pensar que Cristo nunca rogou pelo mundo. Na cruz, ele orou as seguintes palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aqui, contudo, em João capítulo 17, nesta oração sacerdotal, ele estava orando como aquele que representava os crentes perante o trono de Deus. Ali a sua oração somente pode ser pelos seus. Mas vamos examinar com mais detalhes o assunto mundo nas Sagradas Escrituras. E para começar, eu vou ler 1 João capítulo 2, onde estão escritas as seguintes palavras. É dito: Não ameis o mundo. Esta é uma carta aos crentes. 1 João: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa palavra concupiscência é um desejo forte. Tá? Digo isso de momento somente. Então, essas palavras estão escritas em 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. No contexto desses versículos que acabei de ler, João agora se volta de uma descrição da igreja que ele tinha dado anteriormente para uma descrição do mundo e instruções sobre a atitude da igreja para com o mundo. Ao fazê-lo, ele muda de afirmações sobre a posição dos cristãos para exortações sobre o comportamento deles. O tempo verbal característico deste parágrafo não é o perfeito do indicativo, mas o presente do imperativo. É dito: não ameis o mundo. O povo cristão entrou numa grande herança com o perdão de pecados, a comunhão de Deus e a vitória sobre o maligno. Mas as suas tentações não chegaram ao fim. Mas que é o mundo? João aqui o menciona pela primeira vez, mas depois se refere a ele muitas vezes nesta epístola. É suficiente dizer aqui que às vezes a palavra mundo significa simplesmente o universo. Note, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. Outras vezes, ela pode se referir também à vida na terra. Note também no Evangelho de João, leia lá, capítulo 3, versículo 17, e no capítulo 4, versículo 17. Mas normalmente ele se refere, quando fala a palavra mundo, João se refere à vida da sociedade humana como organizada sobre o poder do mal. A ordem do ser finito, considerado a parte de Deus.
Nestes versículos, em que o mundo é mencionado 6 vezes, a sequência do pensamento é clara. O mandamento para não amar o mundo baseia-se em 2 argumentos. Primeiro, a incompatibilidade entre o amor pelo mundo e o amor pelo Pai. Note os versículos 15 e 16. E, segundo, a transitoriedade do mundo contrastada com a eternidade daquele que faz a vontade de Deus. Veja o versículo 17. Mas vamos examinar esses versículos com detalhes. É dito no versículo 15: não ameis o mundo. Algumas pessoas têm ficado confusas quanto a como este mandamento para não amar o mundo pode conciliar-se com a afirmação do amor de Deus pelo mundo em João, capítulo 3, versículo 16, onde é dito que Deus amou o mundo. Há 2 explicações possíveis. A primeira é que o mundo tem conotação diferente nestes versículos. Visto como pessoas, o mundo deve ser amado. Vou repetir. Visto como pessoas, o mundo deve ser amado. Visto como um mau sistema, organizado sob o domínio de Satanás e não de Deus, não deve ser amado. A segunda explicação é que o verbo amar, nesses 2 contextos de 1 João, onde estamos lendo, e Evangelho de João, capítulo 3, a segunda explicação é que é o verbo amor e não o seu objeto, o mundo, que tem uma diferente tonalidade ou nuance de significado. Não esqueçamos que estamos comparando João capítulo 3, versículo 16, onde é dito que Deus amou o mundo, e aqui, 1 João capítulo 2, versículo 15, onde é dito para o crente não amar o mundo. Então, no primeiro caso, é o santo amor de redenção. No outro, é o amor egoísta de participação. O primeiro visa a salvar a pessoa do pecador. O segundo, a participar do seu pecado. Assim, é dito: não coloqueis os vossos corações no mundo ímpio. Esse é o significado, no seu contexto, de 1 João capítulo 2, versículo 15 e seguintes. Também haja uma sutil mudança de ênfase nas 2 palavras. O mandamento é intransigente. O cristão deve amar a Deus e ao seu irmão, mas não deve amar o mundo. É isto que João fala durante a sua epístola, 1 João. E o amor é matéria própria para esse mandamento e proibição, porque não é uma emoção incontrolável, mas a decidida devoção da vontade. A razão pelo qual somos intimados a não amar o mundo é que o amor pelo Pai e o amor pelo mundo são mutuamente exclusivos. Se um homem é absorvido pela perspectiva e pelos interesses do mundo que seja a Cristo, é evidente que ele não tem amor pelo Pai. A amizade do mundo é inimizade de Deus. Tiago fala na sua epístola, Tiago capítulo 4, versículo 4. Ninguém pode servir a 2 senhores. O Senhor Jesus falou, Mateus capítulo 6, versículo 24, Lucas capítulo 16, versículo 13. E se não podemos servir a Deus e a Mamon, o dinheiro, a riqueza, tampouco podemos amar o Pai e o mundo ao mesmo tempo. Consideremos o versículo 16, que acabamos de citar agora em 1 João capítulo 2. Se houvesse alguma coisa no mundo, no sentido técnico em que João emprega essa frase, que fosse do Pai, isto que lhe devesse a sua origem e existência, poderíamos amá-las. Mas visto que tudo que há no mundo
procede do mundo, nada dele podemos amar. João seleciona para menção especial a consciência da a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Estas coisas lhe parecem as marcas essenciais do modo pagão de viver. A primeira descreve o desejo de nossa natureza decaída e pecaminosa. Pode-se dizer que ela está no mundo, porque o mundo em que reina o diabo é a esfera da sua livre operação. É notável que no espaço de 3 versículos, João menciona o mundo, a carne e o diabo, nesses versículos 14 a 16. A segunda parece indicar tentação que nos assaltam, não de dentro, mas de fora, através dos olhos. Esta é a tendência para deixar-se cativar pela exibição externa das coisas, sem investigar os seus valores reais. A visão que Eva teve da árvore proibida como agradável aos olhos, o olhar cobiçoso de Acã, vendo entre os despojos uma boa capa babilônica, e o olhar lascívio de Davi quando viu Betseba tomando banho, são exemplos óbvios. Esses incidentes que acabei de citar se encontram em Gênesis capítulo 3, versículo 6, Josué capítulo 7, versículo 21, e 2 Samuel capítulo 11, versículo 2. A concupiscência dos olhos inclui o amor pela beleza, divorciada do amor pela bondade. A segunda razão para não colocarmos o nosso amor no mundo é que chegou a nova era, e a era presente está condenada. O mundo, como as trevas que há nele, já se estão desintegrando. Confira 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31. E os homens, com concupiscência mundana, passarão com ele. Somente uma classe de gente permanecerá. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Disse Jesus, ou Senhor Jesus, que qualquer que fizer a vontade de Deus era seu irmão, irmã e mãe. Marcos capítulo 3, versículo 35. João tira a conclusão lógica de que os que estão assim relacionados com Cristo permanecem como ele permanece. Confira João capítulo 8, versículo 35 e capítulo 12, versículo 34. A mesma escolha entre Deus e o mundo, ou mais particularmente entre a concupiscência do mundo e a vontade de Deus, ainda confronta os cristãos. Obedeceremos mais prontamente ao mandamento para não amar o mundo se lembrarmos que, enquanto o mundo, bem como a sua concupiscência são transitórias, a vontade de Deus é igualmente aquele que faz são eternos, conforme 2 Coríntios capítulo 2, versículo 18. Para finalizar, eu gostaria de analisar o mundo em relação a 3 coisas. Primeiro, o mundo e Satanás. Depois nós vamos ver o mundo e Deus. E depois nós vamos ver o mundo e o cristão. Vamos começar então com o mundo e Satanás. O mundo está sob o domínio de Satanás. Ele é o príncipe deste mundo, conforme o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31, capítulo 14, versículo 30, capítulo 16, versículo 11. E o mundo inteiro jaz ou está no maligno. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Isto é, está no ou sob o poder do maligno. Na verdade, o diabo é intitulado aquele que está no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 4. O mundo é a sua esfera de influência. Semelhantemente, o espírito do anticristo que vem presentemente já está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 3. E muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. 1 João capítulo 4, versículo 1. O mundo
É, pois, uma expressão inclusiva referente a todos os que estão no reino das trevas e não são nascidos de Deus. Apesar de que o mundo inteiro jaz no maligno, nós sabemos que somos de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Porque somos filhos de Deus. O mundo não nos conhece, porquanto não o conhece a ele mesmo, nem a Cristo. 1 João, capítulo 3, versículos 1 e 2. Nem ao Pai. João, agora o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 25. Assim, o mundo e a igreja são retratados em agudo contraste entre si. Dois grupos inteiramente separados e distintos de pessoas. Um sob o domínio de Satanás, o outro nascido de Deus e conhecendo a Deus. Visto que o príncipe deste mundo agora será expulso, isto foi dito pelo Senhor Jesus, e já está julgado, é em João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31, e no capítulo 16, versículo 11, é válido deduzir que o próprio mundo está condenado. De fato, já está passado. É o que nós acabamos de ler em 1 João, capítulo 2, versículo 17. Então, até aqui nós consideramos o mundo e o maligno. Vamos considerar agora o mundo e Deus. Este mundo pecaminoso, governado por Satanás, é, não obstante, objeto do amor de Deus e de sua atividade salvadora. Não, naturalmente, que ele fecha os olhos para o seu materialismo e pecado, mas a sua compaixão envolve as pobres criaturas que o diabo subjulgou. É dito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. João capítulo 3, versículo 16. Também é dito que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 9. Quer dizer, esse está em 1 João, capítulo 4, versículo 9. O Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Também 1 João, capítulo 4, versículo 14. E Jesus Cristo morreu para ser a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 João capítulo 2, versículo 2. Então, isso que acabei de falar são coisas relacionadas ao mundo e Deus. Agora, por último, vamos considerar o mundo e o cristão. Os cristãos sabem que foram escolhidos do mundo, conforme o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 6, onde nós mencionamos a oração sacerdotal do Senhor Jesus. São as palavras dele. De tal modo que não lhe pertence mais, o crente, o cristão não pertence mais ao mundo. Ainda estão neste mundo. Confira 1 João capítulo 4, versículo 17, também o Evangelho de João capítulo 17, versículos 11 e 15. Mas diferentes dele. O cristão está do mundo, mas é diferente, eles são diferentes do mundo. De modo que nós e o mundo estamos em posição antagônica, contrária, aversa. Por esta razão, escreve João: Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Note 1 João capítulo 3, versículo 13, Evangelho de João capítulo 15, versículos 18 e 19, e no capítulo 17, versículo 14. O ódio é característico deste mundo, como o amor o é do cristão. 1 João capítulo 3, versículo 14. O mundo não somente nos odeia, mas também não nos ouve. Ouve os falsos profetas. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. 1 João capítulo 4, versículo 5. Mas nós somos de Deus, e não do mundo. 1 João capítulo 4, versículo 6, Evangelho de João capítulo 17, versículos 14 e 16. E assim, aquele que conhece a Deus nos ouve,
ao passo que aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Novamente, 1 João capítulo 4, versículo 6 e Evangelho de João capítulo 15, versículo 19. Embora o mundo odeie o cristão não deve odiar o mundo. Todavia, não deve amar o mundo nem as coisas que há no mundo, conforme nós já nos referimos no início deste vídeo, que está em 1 João capítulo 2, versículo 15. Não deve amoldar-se ao mundo, nem se deixar contaminar por ele. Qual, então, há de ser a atitude do cristão para com o mundo? Não deve fugir dele, deve permanecer nele. Ele deve ser não mundano, sem se tornar extramundano, vivendo nele sem ser dele. Na verdade, ele é enviado ao mundo como Jesus o foi. Note João, a oração do Senhor Jesus, sacerdotal, falando dos seus discípulos, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 18, sobre esse assunto. Então, na verdade, o cristão é enviado ao mundo como o Senhor Jesus foi. E, acima de tudo, tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Não somente resiste às seduções do mundo, é o que nós temos em 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Então, não somente o cristão resiste às seduções do mundo, mas positivamente o vence. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Temos isto em 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5. O diabo, por meio do espírito do anticristo, mantém o mundo na incredulidade. É pela fé em Jesus, como Filho de Deus, que escapamos do diabo e assim vencemos o mundo. Em resumo de tudo que eu disse, nós não devemos orar para que o mundo melhore no sentido de conforto e prazeres e riqueza, mas para que as pessoas que estão no mundo, as pessoas do mundo, possam ouvir o Evangelho, tenham oportunidade de ouvir o Evangelho e serem salvas. Orarem para que essas pessoas não sejam levadas, que morram prematuramente, sem ouvir a preciosa mensagem do Evangelho. Mas Deus tem conhecimento de tudo, e Deus, sem dúvida, tem permitido até mesmo esta pandemia no mundo para mandar uma mensagem muito direta. É assim que Deus tem agido e tem feito muitas vezes. Até mesmo ele agiu desta maneira com a nação de Israel, com o seu povo, e tem muitas vezes agido com a própria igreja. Quando Israel não ouvia os seus profetas, Deus mandava pragas, mandava fome, mandava inimigos, mandava morte. Então Deus tem as suas maneiras de falar tanto com o crente desviado, com a igreja desviada, com o Israel antigamente desviado e até hoje, como também tem a sua maneira de falar com o mundo. A morte é um pregador implacável. Ela entrega a sua mensagem de uma maneira dura. Mas mesmo assim, infelizmente, nós vemos que o mundo, o ser humano, ele não amolece o seu coração. Pelo contrário, ele se agarra às vezes a superstições, à idolatria, se agarra aos prazeres deste mundo. Ele não quer perder o que ele sempre usou e gostou deste mundo, mas não tem lugar para Deus. A nossa oração deve ser, sim, para que essas pessoas, não somente essas, todas as pessoas, tenham tempo de ouvir o Evangelho, tenham tempo de ter a oportunidade de fazer uma escolha pela sua própria salvação.